Olá pessoal, aqui é o Alex Marcionita. Então no vídeo de hoje eu quero falar sobre os pneumáticos. Quem são os pneumáticos? Porque no vídeo anterior eu disse que os marcionitas eram pneumáticos e agora eu gostaria de demonstrar para vocês que de fato temos evidências no Novo Testamento marcionita de que os marcionitas eram sim pneumáticos, tá? Então, quando eu falo marcionitas, estou falando aqui dos marcionitas históricos, tá? Porque existem os marcionitas atuais, mas aqui, especificamente nesse contexto, estou falando dos marcionitas históricos que viveram ali no século I e II, que também eram chamados de cristianos, porque eram discípulos do Christos e não cristãos, né? Esse termo cristãos primitivos, ele é equivocado, porque cristão é alguém que é discípulo do Cristo, o Messias, e nós somos discípulos do Christos. E qualquer hora eu vou mudar o nome do canal, inclusive, porque esse nome cristão tem se demonstrado um nome equivocado. Enfim, vamos lá para o vídeo. Então, quem são os pneumáticos? Eu dividi aqui em 3 partes, tá? O meu roteiro. Então eu vou analisar cada uma das partes com vocês. Então esta palavra pneumático, ela aparece no texto grego do Novo Testamento marcionita. Aparece tanto no singular, que seria pneumatikos, quanto no plural, que seria pneumatikoi, ou seja, o pneumático e os pneumáticos, tá? Então, os marcionitas dos séculos I e II eram pneumáticos. Com isso, eu quero dizer que aqueles homens e mulheres dos primeiros séculos que tinham ouvido falar sobre o Christos, que tinham inclusive conhecido o apóstolo pessoalmente, ali nas cidades da Ásia Menor, parte da Europa Mediterrânea, que eram as primeiras igrejas formadas pelo apóstolo. Então, eram pessoas pneumáticas. Isso significa que essas pessoas haviam recebido o pneuma de Deus. E o que é pneuma? Pneuma é o espírito. É o termo grego que é traduzido como espírito. Então, era isso o que distinguia essas pessoas, esses cristianos, do resto do povo. Eram pessoas que viviam segundo o pneuma de Deus. Então, os dons do pneuma eram manifestados através dessas pessoas. Então vejam, esses primeiros cristãos, eles não faziam parte de denominações religiosas ou não faziam rituais, liturgias, cânticos. Não havia hierarquias eclesiásticas. Basicamente, o processo para se tornar um cristiano era o batismo pneumático.
o apóstolo fala mais de uma vez que todos os que são de Crestos foram batizados em um mesmo pneuma. Então, o apóstolo pregava o batismo pneumático. Então, era isso o que distinguia essas igrejas do Mediterrâneo dos outros povos, porque ali você tinha judeus e gregos, você tinha aqueles que seguiam a lei de Moisés e aqueles que praticavam uma forma de religião pagã muito influenciada pela filosofia. Mas os cristianos pneumáticos não se enquadravam em nenhum desses grupos. É isso que as pessoas geralmente não entendem. Ou elas querem misturar o evangelho do Crestos com o judaísmo, ou elas querem misturar com a filosofia grega. Sendo que o próprio Novo Testamento marcionita nos revela que os cristianos pneumáticos eles não faziam parte de nenhum desses grupos. Eles já haviam superado toda essa forma de sabedoria humana ou de religião animista, se é que podemos dizer assim. Então, gostaria de deixar isso bem claro, que os cristianos dos séculos I e II eram pneumáticos porque viviam segundo o pneuma de Deus, haviam passado pelo batismo pneumático, haviam se tornado nova criatura justamente por terem recebido o pneuma. Agora não viviam mais segundo a aparência ou segundo a carne, mas sim pela fé. Então, agora eu quero entrar aqui numa análise crítica da teoria tripartida do gnóstico Valentim. Eu acho interessante abordar esse tema porque tem sido espalhado no meio marcionita e no meio gnóstico que Marcião apoiava a teoria tripartida de Valentim e que ela é adaptável ao marcionismo, que ela é compatível ao marcionismo. E eu vou demonstrar para vocês que não. Tá? Esse é o meu ponto de vista, eu respeito todos os pontos de vista nesse canal, porém, eu tenho que falar aquilo que eu penso. Tá? E vocês vão ver como é importante a gente fazer essa análise crítica, fazer este contraponto à teoria tripartida do gnóstico Valentim. Então, o que sugere essa teoria tripartida? Basicamente, Valentim, que foi um gnóstico também do século II, contemporâneo de Marcião, ele e os seus discípulos pregavam ou ensinavam a existência de 3 raças: os ílicos, psíquicos e pneumáticos. Então, os ílicos, uma tradução mais correta desse termo seria os materiais, aqueles que estão na matéria bruta. Alguns, por vezes, traduzem como carnais, mas eu não acho que seja a tradução mais correta. Os psíquicos eram os mentais, aqueles que viviam segundo a alma. Esse termo psique, do grego, significa alma. E os pneumáticos eram os espirituais, os que viviam segundo o espírito. Então, o problema dessa teoria tripartida é que ela não tem base no Novo Testamento marcionita. Então, aqui eu já deixo para vocês uma reflexão.
tudo o que a gente lê por aí, ou escuta por aí, a gente tem que comparar com o Novo Testamento marcionita, para ver se aquilo que se escuta é compatível ao Novo Testamento marcionita. Então, em nenhuma parte do Novo Testamento marcionita eu encontrei qualquer evidência dessa teoria tripartida. Então, o que existe no Novo Testamento marcionita, e mais especificamente no apostólico, é um ensino dualista. Então, tanto o Crestus quanto o apóstolo, eles baseavam o seu ensino, a sua didaquê, em um dualismo, ou seja, são sempre dois opostos. O apóstolo falava muito do espírito e da carne, do bem e do mal, da luz e das trevas, da velha aliança e da nova aliança, do velho homem e da nova criatura. Então, eu não sei onde que caberia aqui o ensino tripartido, porque o ensino tripartido ele justamente dissolve esse dualismo marcionita. Ele não fala mais de apenas dois opostos, mas agora são três partes diferentes. Então, ao meu ver, isso aqui é um problema. Isso aqui gera mais confusão do que esclarecimento. E, inclusive, 1 Coríntios capítulo 2 e 1 Coríntios capítulo 15 são textos que basicamente refutam essa teoria tripartida do Valentim. Porque ali, e principalmente se a gente olhar no original grego, o apóstolo ele faz a distinção entre o homem psíquico e o homem pneumático. Em nenhum momento ali ele fala de uma terceira parte, ou seja, o homem ílico, o homem material. Não. Todo o ensino dele é dualista. Ele ensina a oposição, a antítese entre o homem psíquico, que foi criado pelo demiurgo, e o homem pneumático, que é feito à imagem e semelhança do Crestus. Então ele também fala do homem terreno e o homem celestial. Ele está falando a mesma coisa, só que com nomes diferentes. Mas, no final, é um ensino dualista, não é tripartido. Então, isso aqui lança muitas dúvidas sobre a autenticidade dessa teoria tripartida que os gnósticos ensinam. E o meu palpite é que o Valentim ele se inspirou na filosofia grega, no Platão. Ele tirou essa teoria dos escritos do Platão e não do apostólico. Então, como é que eu, que sou um marcionita, vou pregar uma teoria que advém da filosofia grega? Não tem o menor sentido. Nós, marcionitas, temos que estudar o Logos. O que é o Logos? É a palavra revelada de Deus. E hoje já temos reconstruções do Novo Testamento marcionita disponíveis. Essa é a base do nosso estudo. É o Logos revelado, o Logos da verdade. Não se pode comparar o Logos com escritos de qualquer outra natureza. Isso aqui não é ser fundamentalista ou dogmático, é você ter plena consciência de que a palavra de Deus, ela vem do terceiro céu. É um ensinamento sublime, puramente espiritual.
que está além, muito além de qualquer forma de sabedoria humana. E ela é autoexplicativa. A Sofia do Pai, ela é autoexplicativa, ou seja, vocês não precisam de fontes externas para explicar o que está escrito no Novo Testamento. Marcionita. E geralmente, quando a gente tenta explicar o Logos com fontes externas, seja a filosofia grega ou o judaísmo, a gente corre risco de introduzir elementos dissonantes no Logos. Ideias que não são compatíveis ao marcionismo. Então é isso que eu estou querendo dizer aqui. Então, por que eu estou falando dessa teoria tripartida? Justamente para lançar luz sobre essa questão e porque eu quero trazê-los de volta para o dualismo marcionita. Tanto o Crestus quanto o apóstolo, quanto o Marcião, eram dualistas. Vejam as antíteses de Marcião. O que são as antíteses? São dois opostos, o Demiurgo e o Crestus, o velho e o novo. Não tem espaço para uma terceira parte. E esse raciocínio dualista de Marcião se aplica a praticamente tudo. O que se refere ao Logos revelado, a palavra de Deus. É uma ferramenta de interpretação. Então, quando se fala de cosmologia marcionita, existe o céu e existe a terra. Agora, essa terceira parte, inferno, eu tenho minhas dúvidas. Se isso aqui não foi justamente um ensinamento católico, derivado tanto da cosmologia judaica, que no hebraico é o Sheol, o abismo, quanto da filosofia grega, que é o Hades, né? O inferno para os gregos era chamado de Hades. Então a gente tem que tomar muito cuidado, tá? Tomar bastante cuidado. E para ser justo, a única passagem do apostólico que vai fazer referência a uma terceira parte é Filipenses 2, quando o apóstolo supostamente escreve que existem seres no céu, na terra e abaixo da terra. Então eu tenho as minhas dúvidas se isso aqui não foi um enxerto católico. Porque assim, é bastante evidente que a Igreja Católica abusou muito dessa ideia de inferno. Existem cânticos católicos sobre Lúcifer, que havia retornado do inferno. E para os católicos, este Lúcifer, que no latim eles utilizam a palavra Lúcifer, tá? Acreditem ou não, é o mesmo Jesus Cristo, que desceu ao inferno e voltou. Então, esse é um ensinamento católico. A gente precisa ter muito cuidado com esse tipo de ensinamento. Então, o que eu estou falando para vocês é que, no marcionismo, que nos permite uma visão dualista da realidade, você tem o céu, que é o reino de Deus, a morada celestial do Pai, e você tem a terra, que é o cosmos criado pelo Demiurgo em Gênesis. E isso aqui já basta para a gente entender a salvação, para a gente entender o contexto espiritual no qual estamos inseridos. Eu não vejo a menor necessidade de uma terceira parte, tá? Mas ainda vamos nos aprofundar nesse assunto em outra ocasião. Isso aqui é apenas uma tentativa minha de esclarecer essa questão, tá? E também para chamá-los de volta para
o ensino dualista, porque estamos falando aqui do homem pneumático. Então, qual que é a contraparte do homem pneumático? É o homem psíquico. Isso está no Novo Testamento marcionita. Não é ensino valentiniano gnóstico. Isso aqui é ensino direto da fonte, direto do Pai. 1 Coríntios 15. Eu provo no texto que o ensino do apóstolo não era tripartido, era dualista. Tá? Então vamos seguir adiante em nosso estudo. Então, pessoal, eu separei para vocês aqui alguns textos do Novo Testamento marcionita que comprovam que os marcionitas eram pneumáticos, tá? Os cristianos dos séculos 1 e 2 eram pneumáticos. E nós, marcionitas do século 21, precisamos entender este ensinamento. Precisamos primeiro compreender para depois abraçarmos este ensinamento em nossa vida, porque queremos que todo este ensino, todo este estudo, ele seja utilizado na prática. Não que fique apenas na teoria, mas seja aplicado no dia a dia. Tá? Então vamos lá. O primeiro texto que eu separei é Romanos capítulo 8, versículo 14. O apóstolo escreve: porque todos os que são guiados pelo pneuma de Deus, esses são filhos de Deus. Então, para sermos filhos de Deus, para participarmos da adoção que o Pai nos dá, temos que deixar o pneuma de Deus nos guiar. Só assim somos considerados filhos de Deus. Porque os filhos de Deus são nova criatura. É necessário que eles passem por uma transformação. E essa transformação, ela justamente é realizada pelo pneuma. Quando nós deixamos que o pneuma de Deus entre em nós e nos conduza. Por isso que o apóstolo escreve em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 16: por acaso não sabeis que vós sois o templo de Deus e que o pneuma de Deus habita em vós? Então é isso, ele estava falando para a comunidade de Corinto, para homens vivos, que embora ainda estivessem num corpo físico, o pneuma habitava neles, e era isso o que tornava eles pneumáticos. Não era uma morte literal, que então, após morrer, eles entravam no pleroma. Não, eram homens vivos, vivendo em Corinto, na Grécia, na região da Acaia, que, ao receberem o pneuma, pelo ouvir da fé, eles passavam a ser pneumáticos. Então agora vamos para um texto maravilhoso, talvez um dos textos mais bonitos do Novo Testamento marcionita, que é o texto de 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 45 ao 53. Então aqui eu tive que restaurar o texto, porque aqui foram feitos enxertos católicos que corromperam o sentido original do texto. Então, essa aqui é uma versão restaurada através do meu conhecimento sobre o marcionismo e da minha intuição também, tá? Pedindo sempre direcionamento para Deus o Pai. Então vamos lá para o texto.
o apóstolo escreve: assim está também escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito em psique vivente. O último homem, o Senhor, em pneuma vivificante. Mas não é primeiro o pneumático, senão o psíquico, depois o pneumático. O primeiro homem da terra é terreno. O segundo homem, o Senhor, é do céu. Qual o terreno, tais são também os terrestres. E qual o celestial, tais também os celestiais. E, assim como trouxemos a imagem do terreno, assim traremos também a imagem do celestial. E agora digo isto, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e que isto que é mortal se revista da imortalidade. Então vamos lá, pessoal, vamos fazer uma análise aqui desta passagem. Então, como eu havia dito a vocês, aqui é um ensino dualista. O apóstolo está contrastando o homem psíquico, que é Adão, com o homem pneumático, que é o Crestus. Eu fiz uso do termo transliterado do grego, tá? Eu acho necessário que a gente comece a se acostumar com alguns termos gregos que são termos-chave, né? Porque são termos que fazem parte do próprio ensino marcionita. Então a gente precisa se acostumar com esses termos, porque eles carregam um significado muito mais profundo do que o texto traduzido pode dar. Então, vejam que ele está falando de Adão quando Adão foi criado. Ele foi feito em psique vivente, ou seja, foi feito alma vivente. E aqui é Gênesis, quando é dito que Yahweh soprou o fôlego nas narinas de Adão, e ali ele foi feito alma vivente. Ou seja, percebam uma coisa aqui, o apóstolo em nenhum momento ele fala de pecado original. Em nenhum momento ele fala que Adão caiu, a suposta queda primordial, por ter comido o fruto da árvore da gnose. Não. Para o apóstolo, a corrupção adâmica veio desde a sua criação, porque ele foi feito psique vivente. Ele foi feito homem psíquico. E mais adiante vocês vão ver que o homem psíquico não compreende as coisas de Deus. Então Adão foi feito à imagem e semelhança de quem? Eu vos pergunto. Dos arcontes. Elohim é o plural de Deus. Eram os deuses que estavam em Gênesis, os arcontes. Yahweh, o principal arconte. Então aqui não se trata do pecado original. Para o apóstolo, aquilo que é corruptível é o próprio Adão, é a própria criação do demiurgo. Pois o demiurgo, por ser corrupto, o que ele cria é igualmente corrupto. Percebem? Então, quando o Crestus vem do terceiro céu, ele vem na forma de pneuma vivificante. Por quê? Porque este pneuma, ele dá a vida eterna. Aqui é a vida no sentido
alegórico. Não é só uma vida física, comer, beber, dormir. Aqui é a vida com Deus. É o despertar da consciência para as coisas do alto. Tá? Então, o primeiro homem é da terra, o segundo homem é do céu. Como eu havia dito, novamente o dualismo marcionita aparece aqui. Então, este homem psíquico, ele é da terra, ele tem apego com esse cosmos criado pelo demiurgo. Ele tem apego com as coisas da carne. Ele tem uma mente inclinada para a carne. Ele pratica as obras da carne. Basta ler o Velho Testamento e vocês vão entender o que eu estou falando. O Velho Testamento, ele é todo baseado em quê? Guerras, invasões de terra, matança, dominação, ganância, apego às riquezas terrenas, fala de terra prometida, terra que mana leite e mel, permite o roubo, o saque, o espólio de guerra, o acúmulo de ouro, prata. Ele é todo voltado para a mente da carne, a mentalidade carnal. Então, por isso que Adão representa não só o primeiro homem, como toda essa linhagem de homens do Velho Testamento. Homens apegados com as coisas terrenas. Agora, quem que nos liberta disso? O Crestus. Porque o Crestus que vem do céu, ele é o novo exemplo para nós. Por isso que o apóstolo escreve em 2 Coríntios capítulo 3, que nós, como um espelho, refletimos a imagem do Senhor. Ou seja, temos que ser espelho do Crestus. Temos que fazer aquilo que o Crestus fez, praticar a bondade, o amor fraternal, a kenosis, que é o esvaziamento, né, a morte do velho homem. Então, vocês percebam como o Crestus, ele substitui Adão. Ele não veio redimir Adão. A cruz não foi para redimir o suposto pecado de Adão. O Crestus veio para abolir Adão e não para recuperar, resgatar Adão. E aqui é a maior controvérsia católica. Porque os católicos quiseram restaurar Adão de seu suposto pecado original, de sua suposta ofensa ao demiurgo. Quando o apóstolo nunca prometeu uma restauração de Adão. Ele prometeu a abolição de Adão e a transformação em uma nova criatura. Aí alguns podem pensar, ora, mas como que vamos fazer isso? Se nós somos descendentes de Adão, temos um corpo físico? Justamente porque essa transformação, ela ocorre no âmbito da mente, da consciência. E isso eu vou mostrar para vocês na palavra, no Logos. Não estou inventando. Esse aqui é um conceito chamado metanoia, que aparece no texto grego. Está no texto grego, metanoia, a transformação da mente, a transmutação mental. Aí alguns vão pensar, não, como assim? Isso aqui não faz sentido. Isso aqui não é cristianismo. Pois é, mas foi o próprio Crestus que falou da metanoia. E os católicos traduziram como arrependimento. Não é arrependimento. É transmutação mental. Tá? Então vamos seguir em frente aqui a análise do texto. Então, quando o apóstolo fala que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, eu vejo esse texto
mas em um sentido alegórico, tá? O apóstolo usava muita alegoria. Então, quando ele falava de carne e sangue, geralmente não era no sentido literal. Ele está falando do que a carne e o sangue representam de forma alegórica, né? Tudo isso que eu expliquei para vocês, toda a mentalidade da carne, tá? É o fronema da carne. Isso aqui está em Romanos. O fronema da carne é morte, mas o fronema do espírito é vida e paz. Mais adiante vamos ver este versículo. Então, quando ele fala, nem a corrupção pode herdar a incorrupção, olha só, ele fala de Adão, que é o homem psíquico. E logo em seguida, no mesmo texto, ele faz a antítese entre a corrupção e a incorrupção. Ou seja, eu não sei se vocês perceberam, mas aqui ele está chamando Adão de corrupto. O próprio Adão já carrega a corrupção em si. Então, parem de idolatrar a carne. Parem de idolatrar as coisas deste mundo. Porque este mundo foi feito do caos como uma prisão para a sua mente. E o Adão não tem que ser salvo, ou melhor, restaurado. Ele precisa ser abolido. O apóstolo, ele não falava de uma restauração, ele falava da morte do velho homem. Ele não usava à toa esse termo morte. É porque ele queria deixar bem claro, o Adão tem que morrer. E aqui é na mente. A sua mente tem que deixar de estar inclinada para as coisas da carne, para as coisas da terra. Pensai nas coisas do alto, onde Crestos está assentado. Colossenses capítulo 3, versículo 1. Enfim, porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e que isto que é mortal se revista da imortalidade. Então aqui também tem uso de alegoria, tá? Na segunda parte do versículo. Na primeira parte, ele fala que o Adão, que é corruptível, deve ser revestido da incorruptibilidade. Então, como que se dá esse revestimento? É através do pneuma. Quando o pneuma entra em nós e nos transforma de dentro para fora. Não é de fora para dentro, não é o externo que importa para o Pai. Não é a aparência exterior, mas é o homem interior que se renova dia após dia. 2 Coríntios. É isso que significa se revestir da incorruptibilidade. E o pneuma, ele vem do próprio Crestos, né? O Crestos e o pneuma são o mesmo ser. 2 Coríntios capítulo 3. Ora, o Senhor é o pneuma, e onde está o pneuma, aí existe liberdade. Então, o que é essa liberdade? O que é essa libertação? É a libertação da sua mente, do cárcere, do jardim do Éden, né? O paraíso que o demiurgo prometeu. Primeiro ele prometeu para Adão e Eva. Depois ele prometeu para os hebreus, o povo de Israel. Vá para essa terra que eu estou indicando e lá vocês terão uma vida abundante. É a promessa do demiurgo. Então, isso aqui é uma prisão para a sua mente. Porque os seus sentidos ficam endurecidos. E o Crestos veio nos libertar.
A gnose do Crestos nos permite enxergar que tudo isso aqui não passa de uma ilusão. Não passa de luz, ou melhor, não passa de trevas disfarçadas de luz. Ah, mas como assim trevas disfarçadas de luz? Você está dizendo que o demiurgo, ele é um ser dual, que opera tanto na luz quanto nas trevas? Exatamente. Isaías, livro de Isaías. Eu sou Yahweh. Eu crio o bem e crio o mal. Eu faço luz e faço trevas. Ele é a própria harmonia entre a luz e as trevas. Ah, mas os despertos da Matrix, aqueles que fingem libertar vocês, que são mestres do... Como chama aquele personagem? É o mestre dos magos, né? Do Caverna do Dragão. Eles fingem libertar vocês. Porque eles fazem vocês adorarem o Criador. E o próprio Criador é o ser dual do Velho Testamento, que opera tanto na luz quanto nas trevas. E impede vocês de discernirem, de separarem a luz das trevas, porque o Crestos quer que vocês sejam luz, pura luz, e não luz com trevas. Porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade. Quando as trevas que habitam em alguns for transformada em luz, aí sim, estas pessoas serão revestidas de incorruptibilidade. E quando o apóstolo escreve que isto que é mortal se revista da imortalidade, é em sentido alegórico. Ele raramente utiliza essa palavra morte em sentido literal. Se eu tivesse que dar uma explicação lógica para este uso alegórico da palavra morte, utilizando todo o conhecimento que eu já adquiri sobre o marcionismo, aqui ele está dizendo a morte no sentido de um estado de ignorância acerca de Deus, o Pai. Isto que é a morte? É a morte em sentido espiritual. Enquanto a pessoa não se liberta desse cárcere do demiurgo, enquanto ela continua fazendo as obras da carne, ela está morta. Porque ela ainda não tem conhecimento acerca de Deus. Ela ainda não passou pelo processo de ressurreição. E isso eu vou falar em outra ocasião. A ressurreição do ponto de vista marcionita, que não tem nada a ver com aquela ressurreição escatológica do apóstolo João, do livro de Apocalipse. Não. Não era essa a ressurreição que o apóstolo pregava. Então, a imortalidade é quando a gente tem acesso ao terceiro céu, através do Filho, através do pneuma. E a gente passa a conhecer quem é o Deus de amor e bondade. Passamos a fazer a sua vontade, que é perfeita e agradável. Romanos 12, versículo 2. É a metanoia. Esse versículo de Romanos é a maior prova da metanoia que temos nas escrituras marcionitas. Está em Romanos, capítulo 12, versículo 2, que eu vou falar em outra ocasião. Enfim, vamos prosseguir. Então aqui eu separei 1 Coríntios capítulo 2, versículos 10 ao 16.
Então esta versão também está restaurada, porque a versão católica contém alguns enxertos, algumas interpolações. Então vamos ao texto. Mas Deus nos revelou a Sofia, que é a sabedoria, pelo seu pneuma. Porque o pneuma penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o espírito do homem que nele está? Assim também, ninguém sabe as coisas de Deus, senão o pneuma de Deus. Mas nós não recebemos o espírito do cosmos, mas o pneuma que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus, as quais também falamos, não com palavras que a sabedoria humana ensina, mas com as que o pneuma ensina, interpretando as coisas espirituais aos que são pneumáticos. Ora, o homem psíquico não compreende as coisas do pneuma de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é pneumático discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Nós temos a mente de Crestos. Então esse texto aqui, ele é maravilhoso. É um dos textos mais belos do apostólico. Tá? E por incrível que pareça, existem reconstruções do cânon marcionita que removem esse texto aqui. Porque dizem que não há testemunhos da patrística sobre este texto, né? Não há referências da patrística, então logo eles concluem que isso aqui não estava no cânon marcionita ou que não existem evidências o suficiente para que a gente conclua que este texto fazia parte do apostólico. Ora, pessoal, para mim, tá? Eu não vejo nada aqui que vá contra o marcionismo. Claro que alguns vão discordar de mim, podem ter uma opinião diferente da minha, mas eu não vejo nada aqui que vá contra o marcionismo. Pelo contrário, para mim esse aqui é um dos textos mais marcionitas que temos no apostólico. Tá bom? Então vamos analisá-lo. Então aqui quando é dito que Deus nos revelou a Sofia, aqui é o termo grego para sabedoria. Então esta sabedoria divina não é a sabedoria humana. A sabedoria humana é o quê? É a filosofia grega. Porque essa epístola aos Coríntios, poucos sabem, mas aqui é uma denúncia do apóstolo à infiltração da filosofia grega na igreja de Corinto. Os coríntios estavam se instruindo, sendo instruídos por filósofos gregos. E aqui já estava gerando uma corrupção naquela igreja, uma interpretação equivocada do Evangelho, do Logos. Então Deus nos revela a Sofia pelo pneuma. Não é por qualquer outro meio senão pelo pneuma. Ou seja, o que está sendo dito aqui é que nós só temos acesso às coisas de Deus, nós só conseguimos compreender a mente de Deus, ou a mente de Crestos,
para usar o termo que o próprio apóstolo utiliza, se tivermos recebido o pneuma, se o pneuma de Deus habitar em nós. Então, quando ele fala das profundezas de Deus, é justamente o que eu estava falando para vocês anteriormente. Esse tipo de ensino, de conhecimento, ele é profundo. É a palavra revelada. Não se encontra isso no judaísmo, nem na filosofia grega. Não adianta vocês buscarem nessas fontes ou tentarem mesclar essas fontes com o Logos revelado, porque não vai dar certo. Aqui estamos falando de coisas profundas, coisas que anulam a velha aliança. Quantos milênios que a velha aliança durou? Se a gente pegar aí pela computação de tempo que alguns estudiosos, teólogos fazem, a velha aliança teria durado ali por volta de 4.000 anos. Desde Adão até, se eu não me engano, foi Malaquias, o último profeta da Torá, ou da Tanakh, para ser mais exato, a Bíblia hebraica. Então são 4.000 anos de velha aliança que a humanidade vivia em estado de ignorância acerca do bom Deus. 4.000 anos que ela era dominada pelos arcontes. Então isso aqui tudo é muito profundo. A gente precisa ter essa consciência. O marcionismo ele é profundo. Não podemos entender o marcionismo com a lógica humana, pela lógica filosófica de Aristóteles, ou seja lá quem for. O marcionismo se entende pelo pneuma. E o pneuma revela as coisas de Deus para quem ele quiser revelar. Não adianta a gente forçar uma coisa. A gente entrega nas mãos de Deus. Essa é a diferença do marcionita para o cristão. O cristão quer que Deus faça a sua vontade, né? Ah, Deus, me dá um carro, me dá uma casa, me dá uma esposa, me dá filhos. O marcionita fala, Deus, seja feita a tua vontade, pois o Senhor é perfeito. Percebe a diferença? Então aqui, pessoal, esse versículo 11, eu já procurei a interpretação dos teólogos do sistema, né? Teólogos protestantes, católicos, porque eu tinha dúvidas sobre este versículo 11. Então, como eu tinha dúvidas, eu fui atrás de ver as interpretações. E aqui me parece que nenhuma interpretação ortodoxa capta o sentido original do texto. Tá? Então, o que o apóstolo escreve aqui? Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o espírito do homem que nele está? Assim também, ninguém sabe as coisas de Deus, senão o pneuma de Deus. Então, ao meu ver, o que está sendo dito aqui? Que o espírito do homem que habita no homem, ele representa a psique, a carne, né? As paixões da carne, a mentalidade da carne. Então, estes homens que são guiados pelo espírito do homem são aqueles que ainda carregam a imagem de Adão. São adâmicos. Mas as coisas de Deus são reveladas pelo pneuma de Deus.
Ou seja, esse espírito do homem, que mais adiante o apóstolo vai chamar de espírito do cosmos, que é o espírito deste mundo aqui, que é voltado para as coisas da carne, ele precisa ser substituído pelo pneuma de Deus. Então, para mim, é isso que está sendo revelado aqui. Tá? Então, nós não recebemos o espírito do cosmos, mas o pneuma que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. Então vejam como o conhecimento, que é a gnose, vem do pneuma. Não é o pneuma que vem da gnose, mas sim a gnose provém do pneuma. Ela é um dom do pneuma. 1 Coríntios capítulo 12. Ela é um carisma, né? Um dom do pneuma. Então não podemos falar de nenhuma forma de gnose ou de ensinamento gnóstico se não levarmos em conta que é o pneuma que revela a verdadeira gnose. Por isso que temos que ter cuidado com essa questão do gnosticismo, dos gnósticos, da própria gnose, porque este termo já foi muito mal utilizado ao longo da história. Eu já havia falado isso num vídeo anterior. Isso quer dizer que os marcionitas não utilizavam o termo gnose? Não, eles utilizavam o termo gnose, mas dentro de um contexto pneumático. E não uma gnose advinda da filosofia grega, dos livros e das bibliotecas, mas que provém do pneuma. Essa é a grande diferença entre marcionitas e gnósticos. E aqui eu não estou comprando briga com os gnósticos, não. Eu acredito no livre-arbítrio. As pessoas têm liberdade para estudar, para pensar. Só que, como eu disse anteriormente, eu estou chamando vocês de volta para o Logos revelado, a palavra. E na palavra, a gnose, ela é um dom do pneuma. Não existe gnose através apenas de livros, filosofias e nada desse tipo. Ela vem do pneuma, tá? Ela pertence a Deus. Então, o apóstolo escreve também que as coisas de Deus não são ensinadas com palavras da sabedoria humana, mas com palavras ensinadas pelo pneuma, interpretando as coisas espirituais aos que são pneumáticos. Ou seja, o dom da interpretação. Aquilo que é pneumático, a gnose pneumática, ela é interpretada aos que são pneumáticos. Porque até mesmo para entender esta gnose, a pessoa precisa estar alinhada com o pneuma de Deus. Então aqui, chegando no versículo 14, está escrito assim: Ora, o homem psíquico não compreende as coisas do pneuma de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Então, pessoal, olha aqui de novo aparecendo o termo homem psíquico. O homem psíquico, como vimos agora há pouco, é o Adão, ou os descendentes de Adão. Aqueles que ainda carregam a mentalidade adâmica, que ainda são psique vivente, ainda não receberam o pneuma vivificante.
Então, tudo isso que a gente está falando, para eles, soa como loucura. Né? Porque para eles, na verdade, tudo que estamos falando exige renúncia. A renúncia do velho homem, a renúncia dos prazeres e paixões da carne. Então, para eles é loucura. A própria ideia de anular a velha aliança, os 4.000 anos do reino do Demiurgo, para eles é loucura. Eles simplesmente não podem entender que, quando o Crestus vem, é crucificado e ressuscita, nós ressuscitamos com ele. Romanos capítulo 6. Eles não conseguem entender que precisamos passar por um processo de ressurreição. Não é fácil. O Crestus por acaso falou que seria fácil? Não. Ele disse, a porta é estreita. Então, para eles parece loucura que seja possível essa ressurreição. Enfim, aqui no versículo 15, o apóstolo escreve que o que é pneumático discerne bem tudo e ele de ninguém é discernido. Ou seja, o pneumático discerne bem tudo, ele tem o discernimento do bem e do mal. Ele sabe quem é o Criador deste cosmos e ele sabe que o Crestus veio nos salvar, veio nos libertar de um sistema de escravidão criado pelo Demiurgo, criado pelos arcontes. Tá? E ele de ninguém é discernido. Então aqui o texto parece meio truncado, né? Mas o que o apóstolo está dizendo aqui, e eu dei uma pesquisada no original grego, é que o pneumático não é julgado por ninguém. Ele já está fora do domínio e do julgamento dos arcontes. Ele já é superior a tudo isso. Porque aquele que está em Crestus já superou este cosmos. Já tem acesso ao terceiro céu, ao reino de Deus, à morada do Pai Celestial. Uma vez que fazemos parte do corpo de Crestus, que é a Igreja, os arcontes não têm mais domínio sobre nós. E no versículo 16, o apóstolo escreve, nós temos a mente de Crestus. Olha que interessante. Anteriormente eu havia falado que este processo de redenção e salvação passa por uma transformação da mente, a metanoia. E aqui o apóstolo escreve que nós, pneumáticos, temos a mente de Crestus. Ou seja, passamos a pensar igual o Crestus. Passamos a discernir o bem e o mal igual o Crestus discernia. Passamos a amar o próximo igual o Crestus nos amou. Então, essa aqui é a chave gnóstica da salvação. Pensar igual o Crestus. Entender as coisas de Deus, que são a antítese das coisas deste mundo. Tá? Então é isso, pessoal. Eu vou parar por aqui. Eu tinha separado mais alguns versículos para darmos uma olhada, mas o vídeo já ficou extenso demais e eu não quero que fique cansativo para vocês também. O importante é absorver as informações e meditar nelas. Então, se alguém quiser se aprofundar nesse estudo, eu vou indicar aqui outros versículos que vocês podem pesquisar para adquirir mais conhecimento. Então seriam
Gálatas 6, versículo 1, 1 Coríntios 12, versículo 13, 2 Coríntios 1, versículos 21 e 22, 1 Coríntios 3, versículo 16 e Lucas 11, versículo 13, tá? Então é isso. Espero que tenham gostado do nosso estudo. Que o pneuma esteja com todos. Que o Pai abençoe a todos. E até o próximo vídeo. Fé no Crestos.